nome é Tercílio Luiz Conce. Eu nasci em 27 de fevereiro de 1936, na localidade de São Luís de Azevedo Castro. A minha mãe, Armelinda Cipriani, meu pai era Alfredo Conce, até 1950 vivi lá em São Luís de Azevedo Castro. Eu comecei a estudar lá em São Luís, mas quando nós fomos para o colégio, nós já sabíamos ler e escrever, e as 4 operações fundamentais da matemática. Mas a minha primeira memória foi de minha mãe acendendo a lamparina de querosene. O pai fazia as lamparinas para nós, né? Cada um tínhamos o quarto. Eu me recordo muito bem que a minha mãe chegava quando nós ia dormir e acendia a lamparina e colocava num recipiente embaixo assim, que se virasse não causasse incêndio. Em 1945 aconteceu um fato assim que também eu tenho na minha memória, né? Trabalhava na oficina ajudando meu pai e ouvimos o sino da capela de São Sebastião tocar de tarde. Estava 15 para as 4, uma coisa assim. Às 4 horas chegou o ônibus do Leonardo Cato aí em São Luís. Desceu uma pessoa e correu em direção ao sacristão lá que era encarregado de tocar o sino de meio-dia e na hora do anjo da Ave Maria. E aí quando ele chegou lá, ele foi lá e começou a tocar o sino. Eu disse: pai, o que será que aconteceu? Olha, eu vi uma coisa similar quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Eu era guri ainda, mas ele tocava o sino. Aí a gente se informou e realmente tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. O meu pai era um esteio da família, assim. A gente recorria tudo, qualquer problema que nós tínhamos, recorríamos a ele. Bem como meu pai, inclusive meu pai utilizava o carro para trazer os doentes do interior. E até um fato interessante que aconteceu na minha juventude, nós tínhamos aqui 2 pessoas dedicadas à educação. A Ides Bordini era a orientadora de ensino aqui, como se fosse hoje uma secretária de educação, né? E um dia ela me disse: mas isso aqui que tu está respondendo aqui na prova, a professora não sabe. Eu conheço muito bem ela, mas ela não tem esse conhecimento aí. Então eu disse: olha, é o meu pai, tá? Então, uns 15 dias depois, ela tinha que ir para Boa Vista 27, que não era distrito ainda. Então ela falou com meu pai. Ela sugeriu que nós viéssemos morar numa cidade onde tivesse mais recursos para estudo. Foi aí que nós viemos morar em Garibaldi, com oficina mecânica. Mas como nós éramos em 5 e o meu pai também não tinha recurso para todos ir para o colégio, nós eu e meu irmão mais velho, começamos a ajudar meu pai numa oficina de manutenção. E aí aconteceu um fato interessante, né? Que ele foi procurado, meu pai, por Alfredo Lorenzini, que era o gerente da Sociedade Vinícola Rio Grandense, era o que mais tinha filiais aqui no interior do município, e não tinha luz elétrica no interior. E a Sociedade Vinícola Rio Grandense e o Carraro Brusina tinham várias filiais e tudo manual. Então, como a guerra provocou uma escassez de combustível, e teve uma compra muito grande aqui na região do Alto Taquari e aqui na região da Serra, de Ford modelo T, desde 1920 e 25 até 1927. Mas então nós pegávamos esses motores aí, tirávamos parte do motor, onde tinha os pedais, a parte da embreagem, e se colocava uma polia. E se tirava 2 pistões e se deixava funcionar só com um de contrapeso e um pistão. Então ficava 6 HP mais ou menos, né? E como ele tinha um magneto, não precisava de bateria, então era só com manivela que se acionava o motor. E foi colocado em todas as cantinas da vinícola e do Carraro no interior do município. Foi o início da mecanização, mas então o meu pai passou para nós essa fonte de renda. Mas estudar era um problema, porque o estudo não tinha à noite.
Aí eu consegui depois, aos poucos, tive um curso comercial básico que começou no grupo escolar Carlos Gomes à noite e depois passou para o Colégio São José, das Irmãs de São José. Fui presidente da Juventude Masculina Católica. A Juventude Masculina Católica originou a Rádio Garibaldi, era a voz da ação católica. Tinha um serviço de alto-falantes, começou assim, e o Marcelino Tozin fazia os amplificadores para os alto-falantes. Ele fez um transmissor pequenininho que cobria a Garibaldi, só a cidade aqui, né? E transmitiu uma missa numa festa de São Pedro. Fui a primeira transmissão da Rádio Garibaldi. Então eu comecei a trabalhar como presidente da Ação Católica, fazendo um programa às 11 horas da manhã de domingo. E em 1960 comecei a trabalhar, fui convidado pelo Frei Marcos, pelo Padre Tiago, tinha mais o Padre Vitorino de Vilas Boas. Eles ouviram o nosso programa, tu tem uma voz boa, nós gostaríamos que tu trabalhasse aqui. Aí me convidaram aí para fazer o informativo de meio-dia. Aí um dia o Dalmácio, ele foi chamado lá na Tramontina, em Carlos Barbosa, disse: olha, nós queremos patrocinar o informativo de meio-dia. Nós gostamos do jeito que é apresentado, mas nós temos um patrocínio, nós cobrimos. Não vou dizer aqui, né? Eu sei, foi irrecusável. E é o informativo mais antigo no rádio brasileiro que está no ar. Eu apresentei a primeira edição, durante quase 10 anos eu apresentei o Informativo Tramontina, e logo depois do Informativo Tramontina tinha o Boletim Hospitalar. Devido à precária situação do transporte e das comunicações, então as famílias utilizavam o informativo, o Boletim Hospitalar, para mandar os recados para os familiares. Atenção, pessoal em São Paulo, família tal, esperem na parada do ônibus às 4 horas, 5 horas, assim, a chegada do paciente que recebeu alta. Para um aviso assim de utilidade pública, eu transmiti de Daltro Filho a primeira missa solene do Dom Aloysio Lorscheider, que depois foi cardeal da Catedral de Aparecida. Mas um dia, eu não sei se eu já contei isso aí, né? Era um domingo de manhã, lá quem fazia a escala disse: esse domingo tu vai trabalhar só, pode descansar de manhã, que vai abrir a rádio, vai ser José Jorge Costa. Eu cheguei lá às 10 horas e estava lá o Jorge Costa. Fomos até a janela, era no Rex, aí o estúdio da rádio, dar uma olhada na saída da missa. Ele disse: bom domingo para ti, tchau, tchau, tchau. Ele foi para casa, eu comecei a trabalhar. Perto das 11 horas, eu vi que entrou o Dalmas, tem uma janelinha lá nos estúdios, e enxergava lá. Ele começou a escrever, e eu estava falando, e ele me entregou uma carta datilografada com os seguintes dizeres: Rádio Garibaldi perde tragicamente um funcionário. Há poucos instantes morreu eletrocutado José Jorge Costa. Eu me emociono hoje. Imagina naquele dia. Aconteceu isso, eu divulguei essa nota aí de falecimento de um colega, substituí ele, eu li essa notícia aí. Fui sócio fundador da Rádio Champanhe FM 88.1. Eu fui buscar os documentos dessa rádio aí em Brasília. Não era Ministério das Comunicações, era Secretaria Nacional das Comunicações. Depois da rádio, eu pedi para sair porque eu queria fazer faculdade. Eu trabalhava de noite, de meio-dia até as 2 e das 6 horas em diante, até as 9h30. A rádio trabalhava até as 9h30. Aí eu sugeri trabalhar até as 10. Começamos assim, então houve uma troca de horário. Mas aconteceu o seguinte, com essa
trabalhar até as 9. Meu irmão saiu e foi morar em Porto Alegre. Eu tive que fechar a oficina e assumi a gerência. Eu fui convidado pelo Gilo Rossoni para assumir a manutenção da Generino Rossoni Sociedade Anônima Indústria, Comércio e Agricultura. Mas aí no Rossoni eu comecei como mecânico de manutenção. No ano seguinte o Gil, que era o diretor industrial, ele me disse: eu gostaria que eu assumisse a gerência industrial. Aí então eu fechei definitivo a todos os outros serviços, parei de trabalhar de manhã na rádio, só trabalhava de meio-dia por um tempinho, né? E depois eu fiquei me dedicando só à gerência do Generino Rossoni S.A. E aí eu trabalhei até me aposentar. Como era presidente do PDT, e tínhamos uma eleição municipal, convidei o Vandenir Miotti, eu fiz o teste para ele começar a trabalhar na rádio, convidei ele para: se tu não quer ser candidato a prefeito? Nós fizemos uma reunião ontem de noite, eu disse para ele: não tem nenhuma restrição, embora é outro partido, todos aceitam a tua pessoa. E aí ele conversou com o partido e nós ganhamos com uma diferença de 2.700 votos, eu acho que é a eleição naquele tempo. Eu fui secretário, o Léo ganhou a eleição seguinte, o Léo Cisilotto. Ele me convidou para ser secretário da administração. Eu aceitei, fiquei 4 anos. Eu saí, então eu deixei o meu cargo de secretário da administração do Léo Cisilotto, junto com o prefeito Léo Cisilotto. Eu falei para minha esposa: ó, fizemos uma casinha lá na praia, eu tinha um terreno comprado lá, e vamos lá, vamos parar a maior parte do tempo lá. No ano de 2000, em outubro, eu tinha vindo para cá, passei o inverno aqui, e ali em outubro, no final do mês de outubro, recebi um convite do Pascoalotto, o Licieri Pascoalotto, que era vice-presidente do hospital, e do Martinasso, que era o presidente do hospital, me convidando para uma reunião. Eu fui na reunião, né? Meu Deus do céu. Eles tinham uma auditoria feita no hospital pela Audita Auditores, do Hospital Pompeia, e fizeram uma explanação do nosso hospital. A situação estava... Eu me assustei quando vi aquilo lá. 1,5 milhão de dívida, 500 títulos protestados em cartório de Garibaldi e de Caxias, no Serasa. Não tinha mais nem crédito em nenhum banco. Os bancos aqui, o Banco do Brasil, naquele tempo era Meridional, o Banrisul, todos eles não fornecia mais talão de cheque, não dava mais dinheiro nenhum para o hospital de Garibaldi. A situação lá, quando terminou a reunião, a gente se despediu lá do pessoal de Caxias, tal. A maioria do pessoal foi embora. O Licieri Pascoalotto e o Martinasso me pediram: gostaríamos que tu ficasse aí um pouco. Eu fiquei lá, então, quando todo mundo foi embora, eles me disseram: olha, nós pensamos muito e achamos que tu é a pessoa indicada para assumir esse abacaxi, para assumir esse serviço aí. Eu pedi, disse: olha, eu quero falar com a minha família, porque eu não faço nada sem consultar a minha esposa e os meus filhos. E fui assim, eu fiz 2 dias depois, eu cheguei e eu disse: vou aceitar o desafio. Numa entrevista que eu dei para a Rádio Garibaldi, para o Zé Esqueleiro, eu disse: este é o desafio da minha vida. E realmente, para enfrentar isso aí, a situação era caótica. Ninguém mais queria fornecer medicamentos para o hospital, só com dinheiro na mão. O doutor Cuisiaja, ele tinha que fazer uma cirurgia de apendicite, ele tinha que vir com a maleta com o instrumental dele, porque o hospital não tinha. Mas conseguimos fazer um financiamento do BNDES
de 2 milhões de reais, e com isso aí fizemos o refis para pagar as dívidas com o governo federal. E graças a esse trabalho que nós fizemos aí, eu tive sorte porque acertamos, né? E aconteceu uma coisa muito importante. Eu tive que enfrentar o Conselho Fiscal da Unimed. E me ajudou muito o Dr. Gilberto Silveira Martins, Cláudio Dalmas e o Guerra. Foram os médicos que me acompanharam lá numa reunião em Caxias. Foi em 2005, no começo de 2005. Eu disse, olha, ou vocês me ajudam, ou eu vou fazer uma parceria com outro plano de saúde. É assim, eu preciso de ajuda. O hospital está muito mal, e nós estamos recuperando ele, já acertei aqui as contas com os fornecedores, com os funcionários, estamos atraindo mais médicos, e isso aí foi muito importante pela assim, a união que a partir daí demonstrou a sociedade com o nosso hospital. Dizer que eu tive sorte na minha vida, porque nós vivenciamos o maior avanço tecnológico, mas eu casei, tive com Cirlei Catani Conce, tivemos 2 filhos, uma filha, a mais velha, Simone, que é bióloga, e o filho, André, que é funcionário da Justiça Federal. Eu ajudei, como assim meu pai me ajudou, e a minha mãe também, eu ajudei eles, e a dona Cirlei também. Infelizmente fazem 5 anos, vão fazer dia 11 agora, desse mês aqui, 5 anos que faleceu minha esposa. E não é fácil assim viver sem ela. Eu achei que eu tinha 5 anos, sou 5 anos mais velho que ela, eu achei que eu ia embora antes, né? Mas em vez foi ela antes. Mas graças a Deus os filhos estão bem, eu estou feliz por isso, né? Tanto a filha como o filho estão casados, estão com a vida bem. Eu acho que a felicidade de um pai é ver os filhos bem.